Olá, nós estamos começando hoje um Pod Paz, que é um projeto que nós fizemos em 2022 e fizemos vários Pod Paz em 2022 e esse ano, 2024, é nosso primeiro. Então, nós vamos fazer um debate, né, com o pastor Berloffa, mas antes da gente começar esse Pod Paz, eu quero me apresentar. Então, eu sou Inês Paz, eu sou professora, educadora da escola pública, por opção, atualmente estou aposentada desde 2018 e, no momento, estou vereadora no meu terceiro mandato, porque eu fiz 2 mandatos consecutivos, de 2001 até 2008, e agora retornei em 2020, nas eleições de 2020, e estou aí no último ano desse mandato. E nós vamos fazer aí um conjunto de Pod Paz para a gente debater os problemas da cidade e saber, sempre lembrando que Mogi das Cruzes não é uma ilha, ela está inserida no país como um todo, então os problemas nacionais repercutem aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Então, eu quero que você participe, que você comente, que você traga sugestões, porque esse é o Pod Paz democrático e participativo. Então, eu já apresento aí, não precisa apresentar, mas o Berloffa, para a gente participar aí desse primeiro encontro nosso em 2024. Muito bom, Inês. Obrigado, viu, pelo convite de estar aqui. Lembro da primeira vez que teve essa série do Pod Paz e confesso que é uma alegria hoje estar aqui, poder bater esse papo e já te dizer que eu estou contigo e que eu, nos últimos 4 anos, porque eu não sei se todos sabem ou se todos lembram, há 4 anos atrás nós fomos uma espécie de adversários na urna. Adversários no bom sentido, né? Nós lutamos nas mesmas fileiras, estávamos no mesmo, e estamos ainda hoje no mesmo partido, mas somos adversários. Eu saí no mandato coletivo, fizemos, acho que uma boa campanha, e você foi eleita de forma mais do que justa. Nos últimos 4 anos, se mostrou presente. Aonde eu ia de militância, gente, a Inês estava lá, seja domingo, seja sábado à noite, seja dia de semana, a Inês estava lá, marcando presença. Isso me fez ter a certeza que, já que esse ano eu não vou estar à frente de nenhum mandato, eu quero apoiar pessoas que eu acredito. Então é por isso que eu estou aqui, participando do Pod Paz, batendo esse papo com você, com o seu público. Queria me apresentar ao seu público também. Eu sou o pastor Berloffa, mas meu nome é João Paulo, sou nascido e criado aqui na cidade de Mogi das Cruzes, tenho 38 anos hoje, sou casado com a Karina há 13 anos, sou pai da Ana Júlia, de 13 anos, sou pai do Caetano, de 4 anos, sou pastor na Igreja da Garagem, sou nascido e criado na igreja evangélica, né? Então, quem é evangélico ou quem já passou por alguma igreja em algum momento, eu sei bem o que você viveu, eu sei o que é ser um evangélico, eu sei o que é ouvir o pastor dizendo que isso é errado, que isso é certo. Então, por causa disso, eu continuo hoje na igreja evangélica, sou teólogo, sou filósofo, estou lançando agora, em agosto, meu terceiro livro, e sou pastor dessa igreja da Garagem, que nós temos uma igreja aqui em Mogi, que hoje nós dividimos o espaço com uma ocupação aqui no centro, de um coletivo fortíssimo, que eu queria uma hora bater esse papo com você e apresentar, provavelmente você já conhece, né, o coletivo da Favela Senzalas, mas também já estamos na cidade desde 2018 como igreja, e temos uma comunidade online, e tem 300 pessoas espalhadas pelo Brasil e até fora do Brasil que se reúnem com a gente nessa igreja online. Então, hoje, enquanto pastor, teólogo, filósofo, cidadão de Mogi há 38 anos, estou aqui para bater esse papo com você. Muito honrado, viu, Inês? Obrigado, prazer estar aqui. Você que é meu público, que está vindo aqui conhecer esse podcast, queria te dizer que você está em boas mãos. Aqui tem uma ótima pessoa que você deve seguir o trabalho e ficar de olho e apoiar, tá bom? Prazer estar aqui, viu, Inês? Obrigado. Não, é um prazer também meu da gente estar conversando.
E aí, quando né, quando eu conheci, antes da gente entrar naquela campanha de 2020, aí eu fiquei sabendo que você era pastor, né, da Igreja Garagem. Então, até conversar a respeito disso, porque. E daí eu conheci o coletivo dos inadequados, Isso. não conheci o espaço, nem sei se o espaço da garagem, naquela época, em 2020, um pouquinho antes, não, acho que foi 2020 mesmo, foi no comecinho de 2020, né? Sim, sim. Se você fazia, né, a sua pregação, o seu culto, será assim que se fala, naquele coletivo dos inadequados ou se era em outro lugar. Porque, como a gente diz assim, né, a questão da religiosidade, você pode praticá-la em qualquer lugar, né? Mas a gente sabe que tem uma característica, a Igreja Católica tem as suas igrejas, e a Igreja evangélica, né, se organiza, se está dentro de uma estrutura diferente. Então, achei assim curioso, né? E a forma de ver um pastor, que a gente sempre imagina aquela mentalidade, aquela estrutura de um pastor, de terno, de gravata, Estereótipo, né? um estereótipo, Sim, sim. e você fugia a tudo, fugia e foge de tudo isso. Então, até assim, eu até pegando uns dados, né, essa questão da religião, de política, a influência que a gente está vendo é muito grande, não que nunca teve, mas dessa presença dos evangélicos dentro da política, a política dentro da religião. Então, eu queria conversar um pouquinho a respeito, dizer, é claro que a gente sabe que tem que ter limite. Não sei se daria para a gente dizer que hoje está se extrapolando os limites. Então, como é que a gente deve analisar essas coisas? E também concordo e avalio que a gente tem que conversar com todas, conversar com todos. Eu tenho uma formação católica, mas nem por causa disso eu não quero incluir, né, as pessoas, a matriz africana, a questão dos evangélicos. Acho que a gente tem que conversar, porque eu ouvi, acho que uma fala de uma pessoa que disse o seguinte: quando eu vou, né, para um hospital, né, na fila de um hospital, a dor é a mesma, não é a dor de se é católico, se é evangélico, se é protestante, se é espírita, se é de matriz africana. A dor é a mesma. Então, como é que a gente deve trabalhar para que se tenha essa unidade? Será que a gente consegue ter essa unidade? É uma boa pergunta. Eu acho que esse é o grande desafio, né, Inês? Sobre o estereótipo que você falou, é até legal, né, conversar e falar sobre isso para quem está chegando e me conhecendo, porque de fato eu sei que existe um estereótipo e assumo ele, tá? E não tenho problema nenhum, né, de falar a partir desse estereótipo, mas também quero dizer que há outros estereótipos que eu, enquanto pastor, ou até mesmo a garagem enquanto igreja, a gente quebra. O que eu estou querendo dizer? Pastor com tatuagem, brinco, já tem bastante, né? Isso não é muito novo, né? Porém, que continua reproduzindo o mesmíssimo discurso fundamentalista, pesado, que às vezes, e quase todas as vezes, se desdobra em machismo estrutural, homofobia estrutural e várias outras séries, até a ponto de chegarmos em 2018, que todos sabem o que nós fizemos, né? Mas o que eu estou querendo dizer? Existe esse estereótipo visual já quebrado em algumas igrejas, mas que de fato não muda o conteúdo. Então, a Igreja da Garagem, a teologia a qual eu participo, nós participamos de outros pressupostos, né? O estereótipo é apenas gosto, não é gosto e você pode ter qualquer gosto, né? Agora, a importância é entender, principalmente, por exemplo, o sentido da igreja. Você comentou que você achou minimamente curioso, né, como que nós funcionávamos enquanto igreja lá em Jundiapeba. Bom, como é que foi? Quando eu rompi com a minha antiga igreja, a qual eu participava, que eu vou chamar de uma igreja tradicional, né, uma igreja que ainda está ali dentro do sistema. Quando eu rompi em 2018,
eu reuni um grupo que queria fazer uma igreja comigo. E aí, qual que é o primeiro pensamento dentro de um pensamento padrão? Bom, vamos alugar um prédio num bom local, onde as pessoas tenham acesso, para que a gente possa fazer o nosso culto de terça, o nosso culto de quinta, o nosso culto de domingo, começar a arrecadar dinheiro, aí você vai pagando as demandas, do dinheiro que sobra, aí a gente começa a procurar um trabalho social para se envolver, vai atrás de uma comunidade carente que tem no bairro. Esse é o processo natural. Parece que você cria uma estrutura e depois busca motivos para justificar aquela estrutura. Bom, nós não pensamos assim. Aliás, o conceito de igreja de Jesus, a qual eu sou discípulo, é a eclésia, que nasce lá em 600 anos antes de Cristo, com os gregos. E é por que eu continuo na igreja? Isso aqui é bem legal. Uma informação, acho que até histórica, Inês, que muita gente não sabe. Igreja nasceu como uma base da democracia. Quando os gregos, Solon e outros democratas gregos ali começaram a construir a democracia, eles entenderam que precisava haver dois conceitos: a bulé e a eclésia. Esses nomes eu sei que é estranho, mas a bulé seria mais ou menos o nosso congresso, e a eclésia seria mais ou menos as prefeituras, os congressos municipais. O que significa? As eclésias eram agrupamentos locais nos bairros, onde os cidadãos eles vinham, eles se juntavam para discutir as questões do dia a dia. Olha, está faltando água na minha casa, olha, está caindo pedra aqui, não sei. E aí, dessa eclésia, se destacava um líder. Esse líder, ele ia e se juntava em Atenas com os outros líderes, né, vereadores, representantes do povo, e eles se juntavam com esses outros líderes na tal bulé, e ali eles legislavam aquilo que o povo pedia. Então, olha só, de uma igreja que deveria ser uma base da democracia, termos um salto de uma igreja hoje evangélica que apoia, que ajudou e que estruturou um mandato que nós consideramos uma nova forma de fascismo, é um salto muito grande, é um salto enorme, mas eu continuo na igreja porque a igreja é uma base da democracia. Jesus, Inês, não pediu um espaço religioso para juntar dinheiro, não, ele pediu uma eclésia, um lugar onde as pessoas se juntam para pensar o que nós, como sociedade organizada, enquanto pessoas, a partir dos pressupostos de Jesus, e quais são? Amar o próximo, dar outra face, uma ética universal que qualquer pessoa pode aplicar e ver que é boa, né? Não precisa nem ser evangélico ou ter fé em Deus para dizer, pô, a ética que Jesus propõe é uma ética saudável, de amar o próximo, de doar a si mesmo, isso é muito bom. E a eclésia, as igrejas, eram para ser esses pontos de democracia na sociedade. Mas, em 2024 anos de história, a coisa mudou um pouquinho, né, Inês? Não só mudou, como acho que piorou, muitas as conquistas que se teve pioraram. Então, vejam essa coisa interessante que é da gente dizer, ninguém, não é porque a gente tem uma tradição católica, porque é evangélico, porque é de matriz africana, eu acho que precisaria ter essa rivalidade, eu acho que dá para você comungar, porque as pessoas passam fome, então, né, como diz, a dor é a mesma, então a gente precisaria unificar. Agora, o que a gente vê é uma pregação, não sei se diria assim, uma pregação, ou uma instrumentalização dos espaços públicos, ou do próprio local onde você está fazendo a sua profissão de fé, para outros interesses. Então, é assim que eu vejo que as coisas estão caminhando, e é claro, a gente tem um marco, né? Na minha avaliação, tem um marco, que esses pensamentos fascistas, conservadores, né, a pauta de costumes, acho que elas sempre existiram,
Só que elas que ganharam peso, ganharam visibilidade, ganharam destaque a partir quando você tem um legislador, você tem um governador, você tem um presidente, você tem pessoas que estão especialistas nisso. Então, acho que esse é um dado. E a gente precisaria o nosso trabalho aí, enquanto vereadora que estou, mas quanto professora que sou, educadora que sou, acho que a gente precisa desconstruir com a nossa população para dizer que não existe esse temor de se vir conversar, né, através de um partido democrático, de reuniões democráticas, para você entender o que está acontecendo. Então, nós queremos unificar todas as pessoas que precisam de moradia, né, todas as pessoas que precisam de uma saúde pública de qualidade, todas as pessoas que precisam de uma educação, nós queremos estar batalhando por elas, independente da sua religiosidade. Agora, o que a gente está vendo hoje em dia não é essa questão da religiosidade, é muito mais além disso, né? É como a gente sempre fala, aquela política do ódio, a política da destruição. Então, essa questão que eu estive agora no dia 13 de junho, que não chegou ainda, mas eu estive na festa de Santo Antônio, né, que se comemora aí em junho, que tem uma igreja católica lá no bairro, que eu vi essa igreja nascer, porque quando ela foi construída, eu já morava lá, meus pais já moravam lá de muito tempo, e conversando com as amigas assim de algum tempo, já de uma certa, vamos dizer, de terceira idade, assim, pessoas idosas, dizendo que eu fiquei assim, pasma, que se fez lá, que ela né, levou 20 pessoas para fazer uma vigília lá na igreja. Por quê? Porque diz que tinha um projeto de minha autoria, nem existia esse projeto, que eu até tentei lembrar, que era para trazer os direitos para a comunidade LGBT. E daí ela diz que foi criado lá na igreja uma vigília para fazer, orar, ficar orando ali, para que esse projeto não passasse. Então, isso ela falando, que eu estive na quermesse lá de Santo Antônio, ela falando isso para mim. E eu colocando para ela, mas, gente, a comunidade LGBT é tão ser humano quanto qualquer um de nós, tão ser humano. O Papa, você que é católica, né? O Papa ele já aceita, ele diz que a gente tem que todas as formas de amor é legítima, mas não, fico ali insistindo dessa vigília. Então, até a que ponto você pode ter uma sociedade saudável, uma sociedade democrática, aonde dentro da igreja, seja católica ou seja evangélica, eles se praticam falando que você defender a comunidade LGBT, que são pessoas que não fazem mal a ninguém, que você tem, às vezes, dentro do Congresso, dentro do Parlamento, pessoas que estão fazendo muito mais mal às pessoas. Isso, então, para mim, é um grande retrocesso. Então, realmente, a gente precisaria retomar esse espírito de igreja que foi criado lá há muito tempo, como você falou, né? Muito bom. Inês, eu acho muito importante, inclusive, nesse começo, né, desse nosso bate-papo, deixar isso claro para o seu público, para as pessoas que vão conhecer agora o seu trabalho, que eu tenho certeza que o seu trabalho vai alcançar ainda mais pessoas. Quando nós estamos falando de evangélicos, nós não estamos falando de um bloco monolítico, né? Quando nós estamos falando de católicos, a nível de comparação, né, com todo o respeito aos meus irmãos católicos, a qual eu comunguei, até os 10 anos de idade, eu tinha uma dupla pertença religiosa. Eu era católico e evangélico. Com 10 anos de idade, a minha família ficou definitivamente na igreja evangélica. Mas a minha formação em filosofia, inclusive, foi aqui na Paulo VI, na Faculdade Católica aqui em Mogi, com os franciscanos, onde posso afirmar categoricamente que eu aprendi muito mais ali no dia a dia, nos corredores, conversando com os franciscanos, não só com os franciscanos, com os seminaristas, com os professores, inclusive, do que nas aulas e nos livros, que também foram importantes. Mas, enfim, entender que quando nós estamos falando até de igreja católica, não há um bloco monolítico. E olha que a igreja católica tem um papa,
né? Mas já está ali várias ramificações, tem teologia da libertação, tem a teologia os carismáticos, né? Existem. Quando nós estamos falando dos evangélicos, gente, eu gosto de brincar assim, que é como se tivesse aberto a caixa de Pandora. Abriu-se dali e com criatividade tudo é possível. Porque qual que é a primícia lá da Reforma Protestante, lá de 1500, né? Que todos tenham acesso às escrituras, ou seja, o que católicos e evangélicos têm em comum? Eles utilizam a Bíblia, né, como livro sagrado. Agora, os evangélicos falam o seguinte: todo mundo tem que ter a Bíblia traduzida no seu idioma, né? Essa foi a grande reforma da reforma protestante. A gente que acha que a reforma protestante foi só teologia, tal, não, a reforma protestante foi social. O grande questionamento, e eu nem sou o maior fã da reforma protestante, hein? Eu acho que ele não reformou nada, enfim. Mas assim, qual que era a grande questão do Lutero, né? Como é que nós estamos falando de Jesus e de amor, cobrando essas indulgências caríssimas e fazendo isso contra o nosso povo? Como é que nós estamos falando de sociedade enquanto as pessoas não sabem ler e não têm acesso em sua língua, os que sabem ler, a Bíblia traduzida no seu idioma, porque até então a Bíblia, a missa era tudo em latim. Então, olha só que importante, quando você tem você sai da religiosidade e vai para a espiritualidade, você consegue ir além desse olhar de salvação da alma, do espírito, e falar como que a minha fé pode, de fato, ser útil, encarnada aqui onde a gente vive, aqui nessa terra, nessa coisa de matéria aqui, né? Então, entender que os evangélicos não é um grupo monolítico, tem várias e várias vertentes. É só você dar uma olhadinha, né? Nas redes sociais, você tem lá. Eu vou citar nomes assim, sem juízo de valores, mas só para você entender. Você tem o pastor Silas Malafaia, que está falando o tempo todo. Aí você tem o Edir Macedo, mas de repente você tem lá o pastor da Igreja Bola de Neve, que já fala diferente. Aí você tem o pastor Henrique Vieira, aí você tem o pastor Berloffa. Aí olha só quantas diferenças, né? Cada pessoa dessa representa uma teologia, representa uma sistematização teológica. Então, nós não somos um grupo monolítico, e eu estou aqui representando aqueles que, primeiro, lutam por democracia, que não aceitam essa imposição da nossa moral religiosa para uma ética do povo. Ou seja, por mais que enquanto eu, Inês, evangélico, tenha a minha moral e ache que isso daqui não é certo, se apenas a minha fé diz que não, isso é certo, mas toda a sociedade não tem problema com isso, eu não posso e não quero impor isso na sociedade. Seria contra os princípios da eclésia, da igreja que Jesus instituiu para nós, um espaço democrático. Então, por exemplo, essa igreja que levantou uma vigília, e perceba que é tudo conceitos de guerra, né? Vigília, vamos guerrear em oração, eles querem destruir. Eu acho que essa igreja está equivocadíssima, porque eles deveriam estar jejuando para que, se houvesse um projeto de lei dele, e tenho certeza que se você não escreveu, você deve estar escrevendo algo a qualquer hora sobre isso, incluindo e pedindo direitos humanos. Gente, vocês estavam orando a Deus contra direitos humanos. Olha o quão incoerente isso é, né, Inês? Muita incoerência, muito incoerência. E o que é triste de ver é que, às vezes, as pessoas nem se dão conta, né, da realidade com que a gente vê. Nós estamos, recentemente, né, a Conceição Tavares, a grande economista, que faleceu, realmente deu uma grande contribuição, acompanhei, né, ela saiu, né, não fugiu, mas saiu lá de Portugal, né, contra a ditadura de Salazar, então veio aqui para o Brasil, e ela atuou, e ela tem uma frase que ainda está muito presente, não só no Brasil como um todo, mas também aqui em Mogi, que era essa questão dos dados da economia, né, que sempre tem que valorizar o mercado, porque o mercado, né, é o mercado,
mas nunca pensa no povo. Então, eu lembro da frase num debate que ela colocou, mas o povo não come PIB, então tem que ter o PIB, o povo não come PIB, né? Ele está passando fome, então como é que você transforma, né, esse produto interno bruto para atender às necessidades do povo? E hoje nós estamos, isso ela colocou lá na década de 90, e hoje a gente está em 2024, já aí num outro século já, e estamos a mesma situação. A gente está nessa angústia do povo passando fome. E a gente pega aqui os dados de Mogi das Cruzes e a política social, né, que é feita para Mogi das Cruzes, a gente não vê um avanço, né, nas periferias, a gente não vê a preocupação dos equipamentos públicos ser descentralizado, né, para as periferias, elas continuam abandonadas e a maior parte da população continua ainda passando fome. E a gente tem um dado mais assim, nesse momento que a gente está vivenciando, a questão dos reflexos, né, do meio ambiente, a questão climática, né, que está interferindo na vida da nossa população, que até esse termo, né, que a gente começa a ver, a questão do racismo climático. Né? Por que racismo climático? Porque a destruição, quando acontece, vai sempre acontecer na população mais pobre, na população mais preta, porque é essa população que está sempre afastada. Né? E o que a gente está vivenciando no Rio Grande do Sul, e com toda aquela tragédia, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que a gente vê? Uma politização, uma partidarização da tragédia humana lá no Rio Grande do Sul. Então, e isso eu não sinto, né, nesses políticos, nesses governos que assim, de direita, de ultradireita, os famosos patriotas, querer ter uma solução. Né? Eles querem que esse pensamento deles ele continue. Então, é através de fake news, em cima de fake news, de mentiras espalhado pela rede social. Então, eu acho que esse é o grande combate que a população deveria estar ouvindo, pessoas que querem ter essa solidariedade com o Rio Grande do Sul. Né? O governo federal mandou bastante dinheiro para dizer, não sei se o suficiente, mas teve um olhar independente se era governo A ou B ou C, se era do partido A ou B ou C, porque a população não pode sofrer, né, as consequências dessa polarização que a gente está. Mas o nosso país ainda continua bastante polarizado. E nós estamos no ano eleitoral, eu avalio, né, que essas questões vão aparecer, mesmo sendo num debate municipal, mas eu acho que elas vão aparecer porque, como eu sempre digo, Mogi das Cruzes não está isolada do mundo, ela faz parte de uma economia capitalista, ela faz parte do Brasil como um todo. Então, também acho que era importante a gente estar fazendo esse bate-papo, conversando, para que as pessoas que são evangélicas, que são da comunidade LGBT, as mulheres negras, elas nos procurem, venham conversar com a gente, venham trazer as suas angústias, porque o que a gente quer é tocar nos problemas que afetam a população mais sensível, não partidarizar e não politizar, fazer a politicagem com as tragédias humanas. E isso eu sinto que cada vez mais isso está presente no nosso dia a dia. Né? Perfeito, Inês. Você falou perfeitamente, né? Muito preciso esse conceito que parece que chegou agora para a gente, né? Racismo climático, algo que nós nunca... A gente sempre viu isso acontecendo, né? Quando acontece uma enchente, quando acontece algo que nós chamamos de uma catástrofe, aí sempre atinge os mesmos lugares, né? A não ser em questões muito remotas, é sempre na periferia, é sempre na favela, e nunca paramos para nos perguntar por que que é sempre eles que são mais afetados. Eles não, né? Eu posso dizer eu, porque hoje eu moro na periferia de Mogi das Cruzes. Por que que nós, periféricos,
sempre somos os primeiros afetados. Se a gente vai olhar na época da pandemia, por exemplo, que nós tivemos, os números de mortos é muito maior entre os pobres e pretos do que o rico. Então, esse nível de sociedade que nós criamos e que, infelizmente, grande parte dos evangélicos apoia, ou seja, essa sociedade capitalista, né? Isso é um fruto do capitalismo, né? Isso não tem como ninguém discordar que quando nós falamos de um sistema hierárquico, quando nós falamos de um sistema que beneficia alguns em detrimento de outros, enquanto uns crescem, outros descem. Então, quem defende o capitalismo, eu sei que muita gente, você evangélico, que ama Jesus, mas que nunca ouviu outra forma de pensar política pública que não seja a partir desse viés capitalista e que sempre, ao mesmo tempo, Inês, isso é muito importante a gente falar, que essas fake news, essa desinformação, ela também acontece dentro das igrejas. E a maioria das pessoas que falam sobre capitalismo e que votam na direita, que votam lá no Partido Novo, né, que faz aquele discurso meritocrata bonito, essas pessoas, de fato, elas foram doutrinadas que só existe uma forma certa de viver a sociedade, que é o capitalismo. Elas não reconhecem, não conhecem uma outra forma, e as que foram apresentadas a ela foram apresentadas como algo extremamente satânico, que é o comunismo, o socialismo. Então, a maioria dos evangélicos, não todos, lembremos, né, nós não somos um bloco monolítico, mas aqueles que estão, vou chamar até usando uma expressão um pouco pesada assim, aqueles que estão nas mãos de pastores mais fundamentalistas, né, infelizmente são a maioria dentro dos evangélicos, esses são desinformados o tempo todo sobre o que é o capitalismo e sobre o que não é o comunismo, o anarquismo. A galera não sabe nem o que é o anarquismo. Se a gente for tentar falar de uma pauta anarquista, vai falar. Eles não fazem ideia do que é. Então, toda essa desinformação que acontece em todas as áreas, dentro da igreja também acontece. Então, acho que é importante também, enquanto pastor, eu estar falando aqui dentro da ala progressista. Eu falar aqui para você, gente, não é pecado você ser de esquerda, não é pecado você ser de centro-esquerda, não é pecado de você ser de qualquer partido que você queira, mas olhar para uma pauta que você chama de pauta esquerdista. Porque é aí que está o problema, Inês. A gente, nessa polarização que você bem explanou, a gente pegou 2 carimbos e saiu carimbando, né? O que é a minha pauta e o que é a pauta comunista. E aí as pautas que estão do lado comunista, segundo eles, são as pautas que trabalham os direitos humanos, que olham para as dores dos LGBTs, das mulheres, dos excluídos, enfim, se a gente fosse listar aqui dos pobres. E de repente, só de ouvir aquela pessoa que está mais enraizada no fundamentalismo, só dela ouvir assim, não sei o que é LGBT, ela já bate o carimbo comunista. Olha a loucura, né? O negócio que a gente faz. Então, eu acho muito importante a gente começar daqui dizendo: não é pecado ser de esquerda, não é pecado você pensar a sociedade a partir de outro viés. Deus não tem lado político. Isso eu acho que a gente deveria ter que ficar reafirmando o óbvio, às vezes é cansativo, mas Deus não tem lado político, ele tem lado de pessoas. Deus, pelo menos aquele Deus que eu reconheço, porque por mais que eu reconheça apenas um Deus como Deus, né, Inês? Eu não posso também ter a arrogância de desconsiderar todas as existências de deuses que tem por aí. Então, a partir da minha ótica de Deus, ele quer que nós olhemos para o próximo, não é isso? Se a gente fosse fazer um resumão, todo mundo discorda de um monte de coisa, mas se todo mundo fosse resumir assim, qual que é o resumo aí? O resumo da ópera de Jesus.
Amar o próximo, dar outra face, doar do seu para ajudar o outro. Isso ninguém discorda. Você pode pegar Malafaia, Edir Macedo, Pastor Berloffa, qualquer outro, o Papa, todos vão concordar, não, realmente é isso. Então, como é que nós vamos pensar uma sociedade a partir de um viés capitalista que vai exatamente contra essas pautas? E como é que eu vou taxar de satânico, diabólico essas pautas que vão exatamente na mão dos direitos humanos? Então, eu acho muito importante para você que realmente diz que ama Jesus, que ama essa Bíblia que você tem na sua casa, que você chama de sagrada, pense bem nas teorias que você tem apoiado e se não tem sido incoerente com aquilo que você diz acreditar. Então, assim, pegando essa questão do mundo capitalista, claro, a gente quer um mundo que seja justo, né, que as pessoas não passam fome, mas a gente sabe que essa organização que pega Mogi das Cruzes, então, a gente sabe que tem uma parcela, né, uma camada de pessoas que não tem os mesmos, não passa pelas mesmas angústias de sofrimento que a maioria da população passa. Então, esse sistema capitalista, pelo que a gente está vivenciando hoje, né, o sistema existe de muito tempo, mas se você pega o sistema pelas consequências que nós estamos vivenciando hoje, né, em pleno século XXI, né, todos esses desastres, né, que aconteceram, todas essas tragédias que aconteceram, né, que a gente pega lá Mariana, Brumadinho, tem uma outra que eu não estou lembrando o nome, depois agora no Rio Grande do Sul, Tivemos lá na região serrana do Rio de Janeiro várias vezes, né, Friburgo e várias outras. Então, na minha avaliação, é uma consequência desse ordenamento de como organizar a sociedade, de depredar aí o nosso meio ambiente, né, a questão do lucro, né, a questão do lucro excessivamente. E a gente, então, com tudo isso que acontecendo, a gente precisaria ver como construir esse mundo melhor, entendeu? Esse mundo que não leve a isso, que todo mundo não passe fome, que você mantenha uma harmonia entre as pessoas. Então, isso não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa, ela não precisava ser, ela tinha que ser uma tarefa simples, porque o homem ele pensa, ele elabora. Então, esse egoísmo do homem, essa ambição, acho que a gente precisa desconstruir isso. Agora, a gente pega aqui, né, a gente fala das questões nacionais, mas nós estamos vivendo aqui em Mogi das Cruzes. Então, é preciso a gente também ter um olhar para a nossa cidade. E aí, o que a gente tem visto, pelo menos, não que a nossa cidade ela sempre foi, não tinha problemas, mas tinha problemas. Mas o que a gente tem visto, assim como a gente viu no nosso país, né, essas ideias fascistas, essas ideias né, de extrema-direita ganhando espaço, nós também vimos, eu também presenciei, acho que um desmonte na nossa cidade através um desmonte na educação, um desmonte na saúde, um desmonte, não tem política habitacional, fruto né, dessa política fascista que governou o nosso país por muito tempo. Então, a gente vê aqui na nossa cidade o que a gente tem de política preocupado com esses desastres ambientais. Então, aí entra a questão da especulação imobiliária. E vejam vocês, né, recentemente, teve do prefeito, né, do atual prefeito, que mandou uma alteração na lei orgânica do município, que era dizendo assim, não vou lembrar direitinho, mas dizia assim, que quando tiver uma área, ela seja ambiental, ou uma área verde ambiental e institucional, que ela poderia ser modificado o seu uso quando é para atender o interesse social. Tá? Eles queriam mudar isto, né? Deixar mais aberto.
E eu fiz um questionamento, porque eu fiquei lembrando, eu falei, gente, nós lembra-se daquele ministro, né, ministro do Meio Ambiente do governo anterior, da Presidente da República, que pediu para abrir a porteira, né, passa a boiada, né, bota fogo na mata, destrói toda aí a nossa reserva. E eu falei assim, gente, será que isso não vai ser um passa-boiada aqui na nossa cidade? E claro, eu fiz umas emendas, porque não teve nenhum debate com o Conselho Municipal da cidade, não teve nenhum debate com o Conselho do Meio Ambiente, então veio do Poder Executivo e passou. Eu fiz uma emenda, mas não passou. E aí eu fico pensando, né, fazendo uma ligação com esse debate da mudança da lei orgânica, e agora, que a gente até fez um debate recente sobre a questão habitacional. Não se tem mais um programa habitacional, a gente tem um secretário aqui de habitação que só fala fake news, e ele, então, dizendo que vai ter construção, né, de plano habitacional aqui para a cidade, fez um cadastro de pessoas, fazendo reuniões com mais de 40 mil pessoas, reuniões, passando uma ilusão quando ela participa dessa reunião, ela já tem a sua casa própria garantida. E a gente não tem nenhum plano habitacional. O que o governo federal mandou não passa de 380 casas nesse momento, 380 casas. E daí ele faz que tem um projeto de ter um projeto habitacional de renda de 1,5% de renda, de salário mínimo, tudo isso. Tudo isso não condiz com o que a Caixa Econômica fala. Então, essa ligação muda a lei orgânica, aí coloca um projeto que a própria Caixa Econômica não garante. Será que não é essa abertura da porteira e depois o nosso desastre ecológico também não está arriscado a chegar em Mogi das Cruzes? Então, qual é a responsabilidade de tudo isso? Então, realmente, nós queremos dialogar com essa população para que ela tenha clareza. O que nós estamos falando é o seguinte: nós precisamos evitar que desastres que estão acontecendo no nosso país, e agora o recente é de Rio Grande do Sul, não venha acontecer também na nossa cidade. Então, precisa ter uma ação conjunta, e uma ação conjunta do legislativo com o executivo, mas a população ela precisa compreender e saber quais são os seus representantes, e esses representantes, quais interesses eles defendem. Então, essa questão do meio ambiente, acho que está um abandono na nossa cidade, eu vejo um abandono total, a questão do lixo, não tem um tratamento do lixo decente, não tem uma formação. Então, acho que a gente tem assim, muitos problemas a enfrentar e que a gente queria que a população viesse discutir esses problemas, essas soluções, construir essas soluções conjuntamente. Então, não é porque eu sou do PSOL, que tem um socialismo, que a gente não quer construir junto. Nós queremos ouvir, vamos construir junto, porque Mogi das Cruzes precisa ser, novamente, se apostar nos equipamentos públicos para a maioria da população, porque a maioria da população ela está totalmente abandonada. Essa é a leitura que eu faço da nossa cidade de Mogi das Cruzes. Perfeito. E eu, como cidadão de Mogi, 38 anos, tenho a mesmíssima leitura. E é até um pouco, não sei se irônico, né? Porque, não sei se você percebe isso, Inês, mas eu tenho saudade um pouco hoje de uma administração de uns 10 anos atrás da cidade, que também não estava nas mãos do que nós podemos chamar de bom ou de ótimo. Mas se você é um cidadão mogiano e você é coerente com onde você... A não ser que você viva numa bolha, né? Mas se você é um cidadão mogiano, que você anda nas ruas de Mogi de carro e tem gastado muito mais na suspensão por causa do tanto de buraco que tem na rua, se você tem visto a questão do trânsito na nossa cidade, está vendo o recapeamento agora das mesmas vias que só acontece nos anos eleitorais. Bom, gente, e se você é um cidadão brasileiro e está vendo nesse exato momento o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, se você perguntasse para qualquer gaúcho, há um mês atrás, há 2 meses atrás, se ele acreditava que aquilo era possível, eles diriam que não. E, de repente, milhares perderam a casa.
Como eu falei no começo, a nossa comunidade é uma comunidade online e temos pessoas em todo o Brasil, inclusive no Sul. Nós temos uma irmã da garagem que perdeu a sua casa e todos os seus animais de estimação. Nós, no exato momento que aconteceu, a gente enviou absolutamente todos os recursos que nós tínhamos, zeramos o que nós chamamos de caixa, enviamos para ela, estamos tentando dar todo o apoio necessário, mas isso aconteceu. E isso não era uma realidade, parecia, se alguém falasse isso, aliás, nenhum brasileiro imaginava que isso poderia acontecer. E de repente aconteceu, aconteceu. As coisas estão acontecendo, as coisas começaram a acontecer realmente, aquilo que nós ouvíamos e até então era só teoria da conspiração do nosso lado, né? Querendo promover caos através da mudança climática. Gente, tá aí. Agora, enquanto mogianos, se a gente não pensar na nossa cidade, o que não poderia ou não poderá acontecer também na nossa cidade futuramente, abrindo essas porteiras, como você tem falado. E vale lembrar, Inês, que tem uma afirmação que as pessoas sempre dizem, que eu acho que é muito equivocado e nós precisamos repensar. Eu falei, né, que nós, às vezes, não temos a percepção de outras formas de pensar a sociedade, né? A maioria dos evangélicos só conhece o capitalismo. E aí a gente fala assim, é a humanidade que está destruindo o planeta. A humanidade está fazendo o planeta se tornar inabitável. Mas espera aí, há quantos anos a humanidade se relaciona com esse planeta? Há muito tempo. Nós, enquanto espécie, enquanto Homo sapiens, estamos nesse planeta aqui, se eu não estiver equivocado, há mais de 100 mil anos, pelo menos. Só, não estou falando nem da vida, só a espécie Homo sapiens. Estamos aqui há 100 mil anos e estava tudo bem, graças a Deus, o planeta continuava perfeito. A coisa começou a desgringolar nos últimos 100 anos. Depois da Revolução Industrial, depois do avanço das produções de grande escala, depois da construção do capitalismo. Então, há uma forma de conviver com esse planeta e de convivermos enquanto espécie antes do capitalismo, que existiu por muito tempo. E está nítido agora para nós, não apenas com Marx falando nas suas cartas, ou os maiores sociólogos falando em seus textos, mas você está vendo aí no Jornal Nacional, no Fantástico, no jornal que você assiste, na página de Facebook que você segue, está acontecendo. Está acontecendo. E quem está destruindo é o capitalismo. E se nós não pensarmos novamente, desde as bases, os nossos vereadores, os nossos prefeitos, os nossos deputados estaduais, federais, senadores, se a gente não vier nas bases fazendo essa mudança, Inês, realmente eu acho que o planeta continua, né? Isso a gente já sabe. Agora, a gente aqui em cima, não sei o que vai acontecer, né, Inês? Que Deus nos abençoe. Então, essa questão da mudança social, né? A turma, essa polarização, né, que surgiu, né, com a eleição, né, daquele presidente genocida, no sentido de rotular, né, o Partido dos Trabalhadores, de rotular, né, tantos militantes, todo mundo que são comunistas, que eu me lembro na campanha de 89, quando o Lula participou, que foi, né, a disputa entre o Collor e o Lula, as pessoas, a gente fazendo campanha, as pessoas da Vila Oliveira, que é um bairro, né, de alto padrão, e colocava assim, olha, não pode votar no Lula porque ele vem aqui roubar a tua casa. Uhum. E aí isso já era dito naquela época. Naquela época, a gente fazendo campanha naquela época, que vai vir a ocupar a tua casa. Então, a gente quer deixar essa reflexão. Nós temos falhas, a esquerda tem falha? Claro que tem falha. Acho que a gente precisa, né, fazer aquele trabalho de base, voltar a conversar, né, como a gente fala, pôr o pé no barro, não fazer a política apenas, né, dentro dos seus gabinetes, mas tem que ouvir a população e fazer funcionar os instrumentos da democracia participativa, porque eu acho que isso tem um atraso muito grande ainda no nosso país, é a democracia participativa, porque a representativa
ela bem ou mal está lá com seus parlamentares, seja no Congresso, e mais a representativa, que é através dos conselhos, a população organizada, acho que a gente ainda precisa aprender muito. E eu acho que aí os governos democráticos têm que investir nisso, né? Acho que tem que investir nisso no sentido de organizar a população, de dar formação, de dar realmente investir na questão da educação, mas daquela educação de base, aquela educação libertadora, porque a gente precisa depois também falar um pouco da educação, no sentido do que estão se transformando a educação estadual, agora com essa questão das escolas cívico-militar, e a privatização das escolas públicas, gente. 200 escolas foram privatizadas num projeto de lei lá no Paraná, lá em Curitiba. Então, gente, a gente precisa ter essa preocupação. Então, estava falando, né, que vem tomar. Aí governou o PT, ele foi para o governo desde 2003, ficou, né, depois bom tempo, fez, né, dois mandatos do Lula, depois um mandato e meio da Dilma, depois teve o golpe parlamentar, mas é preciso a população refletir desse período todo, se o Partido dos Trabalhadores, se o governo tomou a casa de alguém, precisa analisar se fechou alguma igreja, porque todas essas propagandas eram feitas. Pelo contrário, acho que trouxe uma abertura da democracia, no sentido das pessoas participarem, deu mais, investiu assim, na comunicação, claro, deu poder de televisão para várias pessoas, mas acho que poderia ter dado um canal de televisão mais para os trabalhadores, né? Enfim, algumas coisas eu avalio que não deveria ter sido feito, mas tudo aquilo que feito propaganda não aconteceu. E a mesma coisa agora, nesse atual governo. Então, eu acho que essa formação, essa educação política era fundamental para o nosso povo. Agora, o que a gente está vendo na educação, começando pela educação estadual, né, que esse governador, o que ele fez? Uma lei rapidinho para impor a questão da escola cívico-militar. Eu sou uma educadora e digo o seguinte, não por opção política minha, eu nunca quis dar aula em escola particular, mas eu não sou contra que tenha escola particular. Acho que é um direito, é uma democracia. Eu sou contra você ter dinheiro público na escola particular. Sim. Isso eu sou contra. Dinheiro público, sou para as coisas públicas. Agora, quem tem condições de pagar escola particular, de manter escola particular, eu defendo, não sou favorável de ter só escola, estatizar toda a escola particular, não sou favorável a isso. Agora, a escola cívico-militar, eu também não sou contrário. O que eu sou contrário é você utilizar a escola pública que foi construída, que tem uma missão, que tem um objetivo de ter a pluralidade, de ter a interação em escola cívico-militar. Como se a violência, que a nossa sociedade está violenta, e ela vai para dentro da escola. Tá? A desestruturação familiar, o desemprego, isso interfere na vida dos nossos alunos. Como se esse problema fosse ser resolvido você colocando um militar dentro da escola para dar essa disciplina. Então, é nesse sentido que eu sou contra. Então, e sou contra, e o sindicato que eu milito é contra, mas está ganhando um espaço muito grande nesse sentido. Então, é isso que a gente queria conversar com você, entendeu? Venha, vamos debater, vamos trazer as preocupações. Ninguém quer que o filho que vai para a escola sofra bullying, ninguém quer, né, sofra discriminação, seja racial, a LGBTfobia, nós não queremos, mas não é colocando um policial lá dentro para ministrar essas aulas, para dar essa disciplina. Não é isso que nós precisamos. Acho que nós precisamos muito mais de afeto, de acolhida, de solidariedade, de ter a escola realmente democrática. Então, as coisas ganham um rumo que a gente precisa ver como que a gente pode desconstruir. E para desconstruir, nós contamos com você. Venha conversar com a gente, entendeu? Porque isso é muito importante para a gente ter essa sociedade saudável, né, as pessoas saudáveis, ter um país, uma cidade muito mais humana,
porque é isso que está faltando, né? Humanidade entre as pessoas. Né? Perfeito, Inês. Enquanto você falava, eu tentava pensar uma forma assim de traduzir bem claro o que eu queria dizer. E eu me lembrei, eu sou de 86, né? Então, ali na década de 90, eu estava ali com 10, 12, 15 anos na escola pública. E naquela época, nós não tínhamos a informação que nós temos hoje, né? Então, todas as questões que nós temos hoje, síndromes, pessoas que hoje nós identificamos, olha, essa pessoa aqui está no espectro autista, olha, essa pessoa aqui ela é TDAH, olha, naquela época não havia nada disso. Olha, essa pessoa aqui ela é intolerante à lactose. Cara, naquela época era todo mundo sofria um bullying, o autista porque era diferente, o TDAH porque não aprendia, o intolerante à lactose porque ele vomitava todas as vezes que comia arroz doce, não sabia o motivo, né? Mas havia questões que, por falta de informação, aquelas pessoas sofriam, né? E o que fez com que essas pessoas hoje, o que faz com que hoje uma escola não apenas não aceite de forma nenhuma um tipo de bullying com o autista, mas já tem como direito que o autista tenha ali o seu profissional acompanhando dentro da escola, e eu sou testemunha, eu tenho um sobrinho de 6 anos que tem esse direito hoje, com muita luta. O que fez isso? Foi briga. O que fez isso? Foi criminalizar essas questões, foi colocar isso na mão da polícia, da investigação, foi trazer isso para o cunho militar, ou foi trazendo informação, pesquisa, educadores especializados em cada que nós hoje chamamos, né, de questões. Foi assim que nós evoluímos. Hoje, um autista consegue se sentir bem numa escola pública porque nós fomos pelo caminho da informação, da ciência, da humanização. Por que é que nós achamos que, de repente, o caminho contrário poderia dar certo, né, Inês? Pois realmente não tem lógica. Quer dizer, a lógica não tem lógica para nós, mas para as pessoas que são da ultradireita, elas estão encontrando essa fórmula de estar dizendo como que se deve ser a educação. Então, nós precisamos ter realmente muita conversa, e nesse aspecto, acho que é fundamental a gente voltar para o trabalho de base. Né? De base, quando a gente diz, estar lá no bairro onde as pessoas moram. É por isso que a gente defende, a gente tem como compromisso, né, tanto como vereadora, atuando, a descentralização da cultura, você ter no próprio bairro todo um equipamento para que as pessoas possam usufruir. Enquanto isso não ocorre, você tem outras formas que a gente já tem batalhado. Na medida que os equipamentos estão todos colocados aqui no centro, né? Gente, facilita o transporte, faça passe livre nos finais de semana, para realmente toda a população ter essa interação. Mas a gente vê que não é isso que acontece. Mas nós não podemos perder a esperança, né? Não podemos esquecer de Paulo Freire, né? O esperançar, no sentido de você não é só ter a esperança, mas de você construir essas alternativas. E, por isso, é preciso a participação de todos, é preciso que todos conheçam todas as formas, né, de organização, conheçam o pensamento de todas as pessoas e ver, né, o que o militante, né, um filiado de um partido que é chamado de esquerda, o que ele tem de errado. E vai ver que não tem nada de errado, mas sim os rótulos que são colocados. Né? Até lembrando, a gente estava conversando sobre a tragédia, né, lá do Rio Grande do Sul, hoje à tarde, como tentaram fazer, né, a criminalizar os movimentos sociais, e o papel do MST, né, do Movimento Sem Terra, dizer, o quanto a produção que o Movimento Sem Terra faz, uma produção sem agrotóxico, dizer, tudo orgânico, dizer, tudo saudável. E agora, dizer, o quanto que eles ajudaram, foram solidários, toneladas de alimentação que eles produzem,
para ajudar lá a população do Rio Grande do Sul. Mas dizendo que o MST, né, vai lá ocupar terra, não é terra de quem tem dono, é terra ociosa, é terra que não está sendo produzida para nada, que não tem nem para moradia. Então, tem o ditado, né, terra para quem nela morar e terra para nela trabalhar. Então, o MSTV, nunca eles invadiram uma terra que tinha dono, que estava em pleno desenvolvimento. Nunca aconteceu isso. Né? E não é nem invadir, é ocupar. Porque ocupar está vago, então vai ocupar para ter um trabalho social. E aí a nossa população ganha com isso. Então, acho que são rótulos que são colocados, que há algum tempo foi construído isso na cabeça das pessoas, e a gente precisava agora desconstruir. E nós queremos participar dessa desconstrução coletivamente. Né? Como diz, ninguém é dono da verdade, mas a gente tem alguns estudos, tem, né, a coisa científica. Outro dado, né, assim, que a gente começa a vivenciar. Eu me lembro que eu estudei, né, a revolta da vacina. Estudei no colégio há muito tempo. Depois tem um livrinho que eu fui ler, que eu queria entender o que era essa revolta da vacina. Agora a gente vê a população não levando seus filhos para vacinar. Viu recentemente a questão da paralisia infantil, que está voltando. Era doença que a gente tinha erradicada. Sim, do nosso país. Então, e agora voltando. Por que tudo isso, gente? Quem que vai, como diz, sofrer com isso? A população mais vulnerável, a população pobre, que mora na periferia, que fica ausente de toda essa política. Então, a gente precisava fazer essa mudança, nós queremos fazer essa mudança. Exatamente, uma mudança de consciência, de, como você disse, se dar direito de entender que existem outras formas e desconfiar de uma informação que você acha que é certa. Você falou muito bem aí sobre o MST, por exemplo. É uma das pautas que dentro do meu movimento, os evangélicos, Inês, é muito mal falado. Os evangélicos, em sua maioria, lembrando que não somos um grupo monolítico, mas em sua maioria, demoniza o movimento MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, sem ao menos saber o porquê, ou com os porquês completamente equivocados. Eles invadem o que não é dele. Então eu queria fazer aqui um convite a você, cidadão mogiano, e você que está na região aqui, que passa aqui pelo centro de Mogi. Inês, eu disse no começo que hoje a garagem, a igreja qual eu sou pastor, a gente está utilizando o espaço de uma ocupação aqui em Mogi das Cruzes. Então o mogiano, ele pode ver com os olhos como que isso funciona. Você que é mogiano sabe onde é a Praça da Bandeira. Isso é a Praça da Bandeira, que tem uma Bíblia escrita. Bem na frente daquela praça, né, tem ali de esquina aquele prédio que antigamente era uma escola de idiomas, que nos últimos não sei quantos anos ali foi abandonado e virou um ponto de utilização de droga, botava fogo ali, uma coisa sombria, uma de questão sanitária ali, muito lixo, rato, doença, enfim. Há um tempinho atrás, um coletivo ocupou aquele espaço. Um imposto milionário atrasado, um espaço completamente abandonado, chega um coletivo e faz o quê? Limpa. O espaço ocupa da vida. O que era um problema na cidade agora tem uma solução. O que era um imposto atrasado agora está sendo utilizado para bem da sociedade. O que era um espaço sombrio, juntando rato, pessoas adictos, agora tem projeto social acontecendo. Então eu queria que você entendesse que esse movimento que ocupa é mais um movimento em prol da democracia, do desenvolvimento, e você que é mogiano pode ir lá olhar com os seus olhos como é que isso funciona. Eu acho que assim a pessoa, Inês, consegue sair um pouco dessa ignorância, a ignorância não na forma ofensiva, mas o fato de não saber como é que funciona. Talvez só de ouvir essa explicação, a pessoa fala assim, então é assim. Não, assim é legal.
Pois bem, é assim que funciona. Então, eu conheço o espaço, já fui lá, ajudei eles a fazer uma limpeza, quando eles estavam ocupando lá o espaço, e para a gente, como diz, encerrar esse bate-papo, senão a gente vai ficar a noite inteira conversando, Isso. dizer o seguinte, ó, ninguém ocupa, ele falou da ocupação que transformou ali no Centro Cultural das Senzalas da Favela, mas a gente tem uma ocupação, né, de famílias ali na Vila São Francisco, que às vezes a gente sente, né, assim fala às vezes na Câmara, né, uma discriminação total de que são pessoas que não têm o que fazer, que quer se aproveitar. Ninguém vai morar no lugar como é o local da Vila São Francisco por prazer, por achar lindo, é porque não tem aonde morar. Então, nunca, até o mesmo convite que o Berloffa fez para conhecer o Centro Cultural, que é realmente bem ali no centro, né, ali na rua, acho que é Princesa Isabel de Bragança, juntamente, então, aqui é esse Centro Cultural, também conhecer a ocupação lá da Vila São Francisco. São famílias, são trabalhadores, trabalhadoras, que não têm onde morar, e você vê uma terra abandonada, sem nada, sem ter, não tem nenhuma utilização do interesse social. Então, nós vamos continuar esse Podpaz em outro momento, né? E vocês entrem em contato, né, através, né, tanto do Berloffa como da nossa mandata, para a gente debater, conversar outros temas de interesse aí de toda a sociedade, interesse nacional, para que a gente desconstrua tudo isso que foi colocado aí nas nossas cabeças de ruim, né, de destruição, de ódio, que o que mais a gente quer é amor, solidariedade, e é isso que a nossa população está precisando. Perfeito. Inês, eu queria agradecer mais uma vez o convite, o espaço, abrir o espaço para mim poder falar com o seu público, falar com o público mogiano, que eu sei que você tem um alcance, é muito importante para a galera saber que existem evangélicos que pensam de uma outra forma, tá bom? E também queria dar um alerta para vocês mais uma vez, nós precisamos mudar as nossas bases, nós precisamos repensar a nossa cidade, a nossa sociedade, lá das bases, tá? Esse ano é ano de mudança de novo, então vamos pensar, vamos refletir e vamos ser coerentes com o que a gente vive pregando. Tá bom, gente? Queria deixar aqui um abraço, queria me disponibilizar, Inês, para voltar sempre que precisar, também para você ir lá depois, quem quiser, no meu Instagram, tiver dúvida, pô, falei uma coisa aqui que você ficou com uma dúvida, vai lá, me manda uma mensagem que eu vou fazer questão de responder, convidar a Inês para participar de uma live comigo também no Instagram, ou quem sabe gravar um episódio comigo lá do meu podcast também. Queria deixar essa relação ainda mais estreita aqui com você e com o seu público, tá? Obrigado de coração o convite aqui. Eu agradeço, com certeza estaremos lá. Obrigado.